Estou aqui, a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, o apóstolo Fernando Antônio Paz Acioli e a Bispa Simone. Estamos em live para o mundo inteiro. Eu sou pernambucano de Garanhuns, o apóstolo Simone é de Pernambuco, mais Serra Talhada. Porque nós agora vamos botar todo dia em live, 1 hora de live. 1 hora. Pregando para o mundo todo a Bíblia. E Deus abençoe esse trabalho, abençoe esse ministério, abençoe esse mundo. Levanta, povo de Deus, gente para buscar Deus. E estamos lendo a Bíblia todinha. Já vamos no livro de Esther, capítulo 2, versículo 21. Estou esperando os outros, mas vamos lá. Mordécia descobre uma conspiração. Silêncio, gente. Naqueles dias, quando Mordécia estava sentado junto à porta do rei dos Erecos, do rei que se chama Binat. Tíris era do campo de guarda. Ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Modac, que o revelou a rainha Esther. Este o desejo ao rei. O nome de Modac investigou-se. No caso, era sorte Modac que revelou na minha Esther. Este o disse ao rei, em nome de Modac, Mardoqueu, pelos seus olhos. Investigue-se o que era fato. Os dois conspiradores foram pendurados em uma forca. Isso foi escrito no livro de Crônicas diante do rei. Capítulo 3. Capítulo 3. Era por aqui que a coisa de Deus está sendo transmitido diretamente uma live. Então, Modac é odiado por Anã. É odiado por quem? Anã. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Anã, filho de Amanetada, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que de todos os oficiais que estavam com ele, todos os servos do rei que estavam à porta do rei, e se inclinavam e se prostravam diante de Anã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Modac, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai:
Gente, observe, a falsidade, a ruindade vem do começo do século, do mundo. Porque você está transgredindo as ordens do reino. Dia após dia, eles falavam com Mordai, mas ele não lhe dava ouvido. Então, contaram isso a Anã, para ver se a palavra de Mordai se manteria em pé, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Quando Anã viu que Mordai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém julgou que era pouco no seu propósito, antes apenas contra Mordai, porque lhe havia declarado de que o povo era Mordai. Por isso Anã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordai, que havia em todo o reino de Assur. Quer dizer, Anã, eles queriam matar todo o que? Os judeus. Não precisa entrar ninguém na live, não. Deixa ela correr solta. Não precisa tocar para deixar ela correr solta. É um culto. É um culto. Ana pretendia matar todos os judeus. Olha aí. Ana pretendia matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Mizar, no 12º ano do reinado de Sueri, foi lançado o pur. Isto é, fizeram um sorteio na presença de Anã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é um mês da Anã. Então Anã dizia ao rei Assur: gente, eu estou pregando diretamente, mandando para vocês, para o mundo inteiro, uma live, para o povo ouvir e ver ao vivo, a cores, como se prega a Bíblia. Este, o povo espalhando, dispersou entre os povos, em todas as províncias do reino, cuja lei são diferente das leis de todos os povos. Eles não cumpriram as leis do reino, pois isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos. Eu, porém, nas mãos dos que executarem a obra, 340 toneladas de prata, para que entre nos tesouros do rei. Olha, gente, quando eu sempre prego para vocês que Deus só gosta de coisa grande, quando ele diz aqui, olha, se quer seja morto, eu, porém, nas mãos dos executarem a obra, 340 toneladas de prata, para que entre nos tesouros do rei.
Quer dizer, as coisas de Deus, elas são coisas grandes, maravilhosas. São coisas altíssimas. Quem prega a verdade de Deus, Deus honra com ele. Não adianta. Então o rei tirou das mãos o seu anel, sinete, e deu a Anã, filho de Amidata, Agagita, inimigo dos judeus. E lhe disse: inimigo de quem? Dos judeus. E lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Quer dizer, ele mandou matar os judeus, porque existiu a guerra, porque aí existiu a guerra dos judeus com os filisteus, com Israel, que era o árabe. O rei decreta a morte dos judeus. Gente, observa, gente, tu nunca viu falar nem isso. O rei decreta a morte dos judeus. No dia 13 do primeiro mês, chamará os secretários do rei. E segundo todo o que Anã havia ordenado, se escreveu nos satrapaços do rei, aos governos. Você botou esse nome aqui, pregação? Por que não botou o público? De todas as províncias, aos chefes de cada povo, onde devia ser endereçado a cada província, no seu próprio modo de escrever a cada povo, na sua própria língua, foi escrito em nome do rei Assúrio. E selado com anel sinistro do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instrução para que um só dia, um dia 300 do 12º mês, que é o mês de Ardotos, os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as suas promessas foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aqueles. Gente, veja a Bíblia, estude a Bíblia, você vai ver que é totalmente errado das pregações que eles fazem aí. Estão mentindo, os mensageiros imperiados pela ordem do rei partiram imediatamente e a lei foi proclamada na cidade de Suzá. E o rei Assúrio e Anã se assentaram para beber, mas na cidade de Suzá estavam prefeitos. Capítulo 4, versículo 1. Esta promete interrogar pelo seu povo.
Esté promete interrogar pelo seu povo. Capítulo 4, versículo 1, meu povo. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas e se cobriu de pano de saco, de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando os gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entregue o judeu grande luto, com jejum, jurou e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco em cinza. Repare, os judeus, grande luto, com jejum. Capítulo 4, versículo 4. Então o servo de Esté e os edictos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que núcleos pusessem tirar as vestimentas do pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esté chamou Adoc, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava, porque eles estavam fazendo aquilo. Matar, que foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele e disse: também a 47ª de prata que Ana tinha prometido pagar aos tesouros do rei, pela iniquidade dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Sassur, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Dataque que mostrasse a cópia a Esté e pusesse a parte de toda, a fim de que ele fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Olha lá, versículo 9. Adataque voltou e transmitiu a Esté as palavras de Mordecai. Então Esté falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamada, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não há de morte, não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro
de ouro para que viva e eu preste 30 dias e não fui chamado para comparecer diante do rei. Esther, estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther e não peça que por esta no palácio real será única entre todos os judeus que conseguirá escapar, porque se você ficar calado, agora de outro lado virá socorro e livramento para os judeus. Mas você, a casa de seu pai, perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como está que você foi elevado à condenação da rainha. Então Esther pediu que levasse a Mordecai e seguiste, responda: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Sassur e jejuem por mim, e não coma nem beba nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas. Também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo que Esther lhe havia ordenado. Gente, veja como é a história bíblica. Os judeus quase morrem tudo. Esther convida o rei Hanã para um banquete. Capítulo 5, versículo 1. No terceiro dia, Esther se prontou com os seus No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajos reais e se pôs no pátio inteiro do palácio real, em frente à residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, voltando para a porta da recepção. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu o centro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do centro. Então o rei perguntou: o que é que você tem aí, Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Esther respondeu: se for do meu agrado, venha hoje com amanhã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: peça a Hanã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther. Silêncio, minha gente. Silêncio, meninas. É isso, né? Está se pregando o Evangelho. Cadê o respeito de vocês? Assim o rei e Hanã foram aos banquetes que Esther havia preparado. Enquanto bebia vinho, o rei disse a Esther: qual é o seu pedido?
Peça-lhe e será dado. O que você quiser será dado, mesmo que seja a metade do reino. Esther respondeu: meu pedido é o meu desejo. São o seguinte: se achai favor diante do rei, e se for do agrado do rei, conceda o seu pedido, cumpre o meu desejo. Então que o rei venha com amanhã ao banquete, que vou preparar para ele. Amanhã, então, farei o pedido que o rei me concedeu. Naquele dia Anã saiu alegre, animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava, nem tremia diante dele. Porém, Anã se conteve e foi para casa. E depois mandou vir os seus amigos, sua mulher, Anã, falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei e tinha engrandecido e tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. Anã acrescentou. Gente, nós estamos aqui fazendo um culto. A pregação bíblica é a Bíblia que está sendo pregada, meninas. É a palavra de Deus. Se vocês, jovens, ou gente, não entender a palavra de Deus, vocês estão mortos. A própria rainha Esther e a Anícola, mas convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, e não ser a mim também para amanhã. Estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vier e o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Gente, é muito bonita a história de Esther. Muito bonita. Então, Sirai, a mulher de Anã, e todos os inimigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura. Pela manhã, diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. E sugestão foi bem aceita pela Anã, que mandou levantar a forca. Vocês vejam, gente, que a lei de Deus ela é dura. Não é a lei que vocês pregam aí, não. A lei de Deus é pau para dar em doido. Viu? Olha como ele diz, Anã, capítulo 6. E a forca estreita, curta e grossa. A hora Mordecai. Aí eu vejo gente brincar. Mas naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos, memoriáveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bicai e Tires, os dois ecônicos do rei.
guarda da porta que tinha planejado matar o rei. Assumiram. Então o rei perguntou: que honra, distinção foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? O servo do rei que se via respondeu: eles não recebem nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Anã tinha entrado no pátio interior do palácio real para pedir ao rei que Mandacã fosse pendurado na forca que ele, Anã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Anã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Anã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Anã pensou assim, a quem mais o rei poderia quiser honrar? Amã. Se a mim, por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, quem seja trazendo os trajos reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar, montado sobre cuja cabeça tinha sido colocado nenhuma coroa real, que os trechos e o cavalo seja entregue a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei desejava honrar, depois que o leve o cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta isto que se fez o homem a quem o rei desejava honrar. Esse cavalo aqui, ele vem a história lá em Faraó, quando Deus desceu lá e matou todos os primogênitos, e matou esses cavalos do rei, que era o que o rei adorava. Os dois celulares é meu. Melhor. Vamos lá. Então o rei disse a Anã: vá depressa e pegue os trajes e o cavalo, e faça com os judeus, Mordecai, tudo que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei. Não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Anã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou. Cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta isto que se faz ao homem a quem o rei seja honrado. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Anã foi correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Anã cortou Círis, sua mulher, todos os seus amigos, todos que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, Círias, suas mulheres, disseram: se
Nodacã, diante do qual você já começou a cair de descendência dos judeus. Você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto este ainda falava com ele, os elcônicos do rei chegaram e sem demora levaram Anã ao banquete que Esther havia preparado. Gente de Deus, escuta a palavra. Isso aqui vocês estão tendo uma aula, vocês não vão ter mais não. Não vão ter não. Essa é a última. Esther denuncia Anã. Capítulo 7, versículo 1. O rei foi com Anã ao banquete da rainha. Esther, no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha? Esther, você será atendido. O que você quer? Até a metade do rei. Silêncio, minha gente. Ouça, irmão, cuide desse povo aí, e será dado. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o seu favor, o rei, se for do agrado do rei, e a minha vida seja resposta ao meu pedido, que como desejo eu posso ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos, aniquilados de vez. Se ainda nós tivesse vendido com escravas, eu me calaria, pois não falaria apenas como o rei ou uma coisa dessa. Então o rei Assírio perguntou à rainha Esther: quem é esse cujo coração integrou a fazer uma coisa dessa? Onde está esse homem? Esther respondeu: o adversário inimigo é este, malvado. Amanhã ficou apavorado diante do rei, da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete de vinho e passou para o jardim do palácio. Anã, porém, ficou para rogar por sua vida. A rainha Esther, pois viu que o mal contra ela já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, a manhã tinha caído sobre Diva, em que se achava Esther. Então o rei disse: será ela queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cumprindo o rosto de Anã, então Arbon, um dos eunucos que servia o rei, disse: eis que este junto à casa de Anã, a forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mordaque, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse:
que ele seja enforcado nela. Está vendo aí? Virou o contrário, porque Deus estava com quem? Com Esther. E assim enforcaram Anã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aprocou. Gente de Deus, o que é que eu venho falando a vocês aqui? Venho reclamando. Preste atenção à palavra. Minha irmã disse uma coisa hoje e é muito verdade. Ela disse uma coisa hoje, muito verdade. Deus se levantou contra nós. Deus se irou contra nós. A ira de Deus já está aí na terra. E o povo não está vindo. Deus está castigando o povo. Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia, o rei Assúrio deu à rainha Esther a casa da Anã, inimigo dos judeus, e Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel simétrico que havia tomado de Anã e deu a Mordecai. Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Anã. Gente, não adianta querer derrubar um ou outro. Não adianta querer ser falso, porque Deus derruba. Derruba, gente. Não adianta. Você levanta contra mim, eu levanto contra você. É o fim. Esther voltou a falar com o rei e ela se lançou aos pés dele e colocou lágrimas e lhe implorou que revogasse a maldade de Anã e a Gagita e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o centro de ouro para Esther, então ela se levantou, pôs em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu ache favor diante dele, se isto perecer junto aos olhos do rei, e se nisto lhe agradar, que se agradável uma ordem, revergonhado os decretos concedido por Anã, filho de Amadate, o Agagita, os quais ele escreveu para Anícola, os judeus, que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderia ver a decadência que sobrevieram ao meu povo? Como poderia ver a destruição da minha parentela? Que era parente de quem? Dos judeus. Então o rei Assúrio disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Anã, que foi pendurado nenhuma forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escreva aos judeus o que bem lhe parecer, e sele o documento que o anel sinético do rei, porque os decretos foi em nome do rei, que foram selados com o seu anel sinético e não pode ser revogado.
Gente de Deus, preste atenção o que Deus está falando com essa família que está aqui. Deus está falando com a gente, bicho. E aqueles que se levantassem contra nós, vai se lascar tudo. Vai ficar um, viu? Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Silva, que é o terceiro mês, segundo de tudo que Mordecai ordenou. Foi redigido um decreto para os judeus, para os satrapais, para os governadores e para os oficiais da província, que se estende da Índia, até a Etiópia. Está vendo aí? Da Índia até a Etiópia. Aquilo que eu falo aqui direto. 127 províncias, a cada um ao seu próprio modo de escrever, cada um povo da sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei assírio e se selou com o anel cinético do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros, montados em jumentas, criados nas estribas do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se organizasse para defender a sua vida, para destruir e matar a iníqua de vez toda qualquer força armada do povo da província que visse contra ela, crianças, mulheres, a quem se quisesse os seus bens, no mesmo dia, em todas as províncias do rei assírio, no dia 13 do 12º mês, e o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada, e todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em gementes que se usavam ao serviço do rei, partiram imediatamente e impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada nas cidades de Sassur. Então Mordecai foi depressa cessar do rei trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e uma montada de linho fino, purpúrea. As cidades de Sussá exaltou-se, alegrou para os judeus. Houve felicidade e alegria, júbilo e honra também em cada província, em cada cidade, aldeia. Chegava a palavra do rei e a ordem havia entre os judeus. Alegria e júbilo, banquetes, festas, e muitos que eram do povo da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Vamos lá, capítulo 9.
Falta 10 minutos. É pesado. Quero água. É a missão. É uma hora. É uma missão de Deus, João. Ele me pediu, eu faço. Não quero nem saber. Os judeus matam os seus inimigos. No dia trazia do 12º mês, que o mês de Adaquá, a palavra do rei e a sua ordem deveria ser executada no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se dele. Aconteceu o contrário, pois os judeus que se apoderaram dos que os odiavam, as suas cidades em todas as províncias do rei Assúrio. Os judeus se reuniram para atacar aquele que queria destruí-los. Ninguém podia resistir, porque o terror que inspirava caiu sobre todos aquele povo. Todos os oficiais dos províncias, os satrapas, os governadores, os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre ele, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhou por todas as províncias, e seu poder ia. As províncias e o seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpe de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quisessem. Na cidade de Susa, os judeus mataram, destruíram 500 homens, mataram também, destruíram 500 homens, olha quanto eles mataram, 500 homens, mataram também Passadata, Defó, Apasto, Porata, Adali, Peritá, Fernandá, Arizá, Aribá, Zaitá, que era dos filhos de Anã, filho de Amanata, inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. Quer dizer, eles não mexeram na riqueza deles. No mesmo dia o rei foi informado do número dos mortos na cidade de Susá. O rei disse à rainha Esther: na cidade de Susá, os judeus mataram 18, destruíram 500 homens e os 10 filhos de Anã. Nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora qual é o seu pedido? Peço-lhe, será dado, você também ainda outros desejos será concedido. Então Esther disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Susá que também amanhã façam, segundo o decreto de hoje, pendure em forca os cadáveres dos 10 filhos de Anã. É mal, viu? Esther é mal. Então o rei ordenou que assim se fizesse um decreto.
foi publicado em Suzá, e os cadáveres dos filhos de Anã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzá se reuniram também no dia 14 do mês, ainda mataram de 300 homens em Suzá, porém no despojo não tocaram. Quer dizer, vocês sabem o que é o despojo? A riqueza, as coisas dele não era para tocar. Então, gente, vamos parar por aqui, só falta 5 minutos, é o tempo que a gente fez. Esté de Purim. Já vão 848 páginas da Bíblia Nova. Já vamos terminando já o livro de Esther. E muitas coisas foram abençoadas por Esther. Gente, quem não entende vai ser ruim de entender. É difícil. Por quê? Os judeus é da raça de Israel, é da família de Israel. Eles são parenteiros. Os judeus são muito perseguidos. Por quê? Eles são homens bravos. Eles são homens bravos. São homens perigosos. O que era que ele fazia, o judeu? Porque foi que Hitler levantou-se para eliminar os judeus. Hitler queria eliminar os judeus. Já dá hora. Vocês sabem? E matar os pobres e os negros. Da onde começava? Da África. O judeu começava da onde? Da África, do Oriente Médio. E até onde? Efésia. Direto. Então, gente de Deus, nós aqui na Bíblia, nós temos que estudar. Aproveite essa oportunidade. Deus está fazendo a obra. Deus está pregando ao vivo para vocês. Nós vamos pregar a Bíblia todinha, todo dia 1 hora. 30 horas no mês. 31 horas. Vai longe. Vai longe. A Bíblia vai ser terminar rápido. Para a promessa que eu fiz a Deus ser cumprida. O que Ele me pediu. Está vendo, meus filhos? Está vendo, Júnior também, que é meu filho, Simone? Vocês que estão me vendo. O que é um homem de palavra para Deus? Nunca abrir, velho. E vem gente querer discutir comigo, com minha irmã, sobre a Bíblia. Como vai criar juízo? Hoje. Vai criar juízo. Onde é que tu conhece a Bíblia? Nem um quarto do que eu conheço. Tu conhece a Bíblia lendo um pedaço. E eu conheço a Bíblia lendo toda. Agora, essa leitura que eu estou fazendo nessa Bíblia agora, eu nunca tinha visto. Vamos terminar 1 hora de leitura. Certo. Então, estou mandando eu segurar mais 1 minuto e meio. Então, falar de Deus não cansa. Vamos orar o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Vamos bem devagarzinho. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos cair em tentação, mas livre do mal, que teu é o reino, é o poder
Deus abençoe vocês nessa noite, ilumine. E muito obrigado. Falta 30 segundos para ganhar um presente. Bora lá. Que Deus continue abençoando. Aqui está o irmão Júnior, que é a noiva de seu filho, Pedro, Nivaldo, que são todos meus filhos, Simone, Rebeca, Sara, Deise. São tudo gente que eu amo, gente que eu tenho um respeito muito grande. Que Deus faça a obra cada vez mais na presença dele. Eu não quero gostar de ninguém se eles não gostarem de Deus. Em nome de Jesus. Veio ver. O diamante. Pegou não, como diamante. Aqui, ó. Não saiu do desenho, do desenho com a apóstolo, estava aqui. Encostar aqui que cansou. Aqui deu um calor tão grande no mundo, eu pensei que eu ia pegar fogo. Vocês viram que é estéreo? Essa mulher é perigosa. Eu peguei um aqui, mas não caiu para ele. Só apertar na garrafa. Hum? Apertar na garrafa pesada. Bora, já saiu.